Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer para você um assunto bem interessante, que é sobre a intimidação. Você já ouviu falar sobre o espírito da intimidação? Ainda não? Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse espírito, o que que esse espírito faz sobre a nossa vida. Eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo toque a sua vida através desse tema que mudou a minha vida. Algum tempo atrás, eu já estudava muito, mais ou menos, eu estou vivendo essa jornada com o Senhor há mais ou menos há uns 5 anos de fato, né? Eu sempre venho buscando ao Senhor, mas a minha jornada em mais profunda foi há 5 anos atrás. E nessa caminhada, nessa jornada, eu conheci algumas pessoas e essas pessoas me ajudaram a compreender um pouquinho mais. E eu conheci o pastor John Bevere. Depois que você assistir esse vídeo, você pode procurar as séries dele aqui no YouTube. E essa série ela vai falar muito sobre essa questão da intimidação, como foi que o Senhor trabalhou na vida dele referente a isso. E desde então eu venho me aprofundando, eu comprei o livro dele, pastor John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Esse pastor é um pastor ungido, cheio do Espírito Santo de Deus. Vale muito a pena você entrar aí e conhecê-lo. E então, para a gente poder começar aqui, eu quero que você abra aí a tua Bíblia. A gente sempre vai ter como base a Bíblia, que é a palavra do Senhor, ela não muda, ela continua sendo a mesma desde os princípios e vai continuar sendo a mesma até o fim. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 de Timóteo, de 2 Timóteo, no versículo 6 e 7, diz assim: Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou um espírito de intimidação, um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Quantas vezes nós somos tímidos? Você sabia que a timidez ela não provém do céu? Mas ela por quê? Ela é uma característica que faz com que o nosso dom e o nosso talento, aquilo que o Senhor criou a gente para ser, para poder exercer o nosso propósito aqui na Terra, a gente não consegue, por medo, por vergonha do que as pessoas vão pensar da gente. E quando a gente chega a tirar essa timidez, a gente começa a atuar dentro daquilo que o Senhor pede, nós somos tomados pelo espírito da intimidação, através de setas lançadas pelo próprio diabo. Você sabia que nossa mente ela é um campo de batalha? Eu vou até pegar, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu não sei se você já leu esse livro, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Esse livro eu recomendo muito e ele nos ensina que a nossa mente, muitas vezes, a gente olha para os outros de fora e a gente acha que a gente está guerreando com as pessoas. Mas, na verdade, a gente não guerreia com pessoas. A palavra de Deus ela fala sobre isso. Nós guerreamos contra os espíritos e potestades e não contra sangue, não contra pessoas. Porque a nossa mente ela é um campo de batalha aonde Satanás ele lança muitas setas. E a gente pega isso como verdade. E quando nós pegamos isso como verdade, o que nós fazemos? Nós pegamos essa flecha que ele lança sobre nós, pegamos isso com verdade e ele se apodera da nossa mente. O espírito de intimidação é isso que ele faz. Ah, eu sou tímido, eu tenho vergonha, não consigo falar. Eu tenho medo vamos supor, se eu sou um líder, eu tenho medo de repreender o meu liderado, porque ele vai achar ruim, ele não vai gostar mais de mim. Espírito de covardia. Então é um espírito de timidez, você está tomado pelo espírito de intimidação. Vamos para alguns exemplos? Nós temos o primeiro exemplo aqui, o exemplo de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei que o Deus escolheu para Israel. Israel, eles não eram governados por reis da terra como as outras nações. Quem governava Israel era o próprio Deus. Só que chegou um tempo que o povo de Israel começou a pedir um rei. E o Senhor falou assim, olha, vai acontecer isso, 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 se vocês tiverem um rei terreno. Mas se vocês tiverem eu como rei de vocês não vão precisar fazer tudo isso que vocês vão precisar fazer para esse rei terreno. Mas eles insistiram. E o Senhor escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. Conforme o tempo foi acontecendo, foi se pedindo algumas coisas para Saul. E Deus pediu, né? Ele foi lutar contra os amalequitas e Deus pediu que exterminasse os amalequitas e que eles não pegassem nada dos amalequitas. Mas Saul, ele não obedeceu essa ordem. Ele simplesmente pegou algumas pessoas dali, ele levou o rei para Israel, ele pegou, e o povo pegou os pertences, né? Porque naquela época, quando se guerreava, eles pegavam todas as ouro, os pertences daquela outra nação e trazia para casa. Mas Deus falou naquele específico que não era para fazer isso. E Saul, ele não ouviu, ele ficou com medo do povo. Na verdade, não é que ele ficou com medo do povo, ele queria perder a popularidade dele. E de falar assim pro povo, olha, Deus falou isso, 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 e a gente não vai fazer isso.
Só vai ser alguns cabritos, algumas ovelhas, vai ser só algumas pessoas, a gente não vai pegar tudo. E aí, quando Samuel vem e vê tudo aquilo, Samuel fica revoltado. E aí Deus despreza ali Saul. E teve outras situações também para chegar ao ponto de Deus não querer mais Saul como rei. Então Saul ele ficou com medo de perder a popularidade dele. Ele estava o quê? Intimidado com o povo. Talvez o povo poderia querer matar ele ficou com medo, ou talvez do povo não querer mais ele como rei, né? Nós temos um outro exemplo também de Davi. Davi, quando todo o povo, Golias, estava intimidando, na verdade, o povo de Israel estavam intimidados por Golias. Porque Golias zombava deles. Vocês não vão me vencer. Olha só quem eu sou. Vocês são tudo um bando de um povo medroso. Vocês não têm coragem de vir me enfrentar. E eles se sentiam o quê? Diminuídos, com medo, sem força para lutar contra Golias. E aí vem Davi. Davi vai lá e chega ali. E aí ele quer lutar com Golias. E aí o que acontece? O irmão de Davi chega para Davi e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você, um cuidador de ovelhas, você vai querer lutar contra esse homem. Você não pode lutar contra esse homem. E toda a casa, toda a família de Davi via Davi como um pequeno. Via Davi não como um homem cheio do Espírito Santo, mas via alguém como alguém qualquer. Quantas pessoas veem você dessa forma e você se sente intimidado? Quantas vezes as pessoas tentam intimidar através de palavras, falando que você é muito sensível, que você leva muitas coisas para o coração? Cuidado com esse tipo de palavra que as pessoas falam para você. Às vezes você está num ambiente de trabalho, as pessoas querem te diminuir, querem dizer assim, às vezes você não tem um raciocínio rápido e fala que você não chama você de burro indiretamente, mas com outras, usando umas palavras mais bonitas, mais floreadas, mas te chamam de sonso, te chamam de burro e você se sente mal, achando que de fato você é aquela pessoa. E aí você recua. Foi isso que Israel fez diante de Golias. Eles recuaram. Eles não tinham coragem de atacar Golias. Quantas vezes você se sente recuado? Você tem dons, você tem talentos. Às vezes não é só para ajudar pessoas, mas é no seu trabalho, de ser um líder eficiente, de fazer o teu trabalho bem feito, mas você se sente recuado e você não quer mais estar ali. Por quê? Porque você está debaixo de uma intimidação. E quando o irmão mais velho de Davi disse aquilo para ele olhou para a cara dele assim: o que eu te fiz desta vez? Eu não fiz nada para você, Davi responde ele. E Davi sai dali, e aí ele fala o seguinte: eu acho tão incrível essa parte de Davi, que ele fala assim, né, quem é esse incircunciso que afronta o povo de Israel? Quem é esse incircunciso que afronta os filhos de Deus? E aí Golias afronta ele: ué, você tá me achando que eu sou um cachorro para você vir com paus, com pedras? E aí Davi fala o seguinte: olha, eu não vou com você contra espada, eu não vou atacar você com espadas, com lança, mas eu vou contra você no nome de Jesus Cristo, rei de Israel. E por causa dessa ousadia que Davi tinha, porque Davi estava debaixo da graça, Davi estava debaixo das mãos de Deus, Davi conseguiu derrotar Golias. Não foi simplesmente Davi, foi a mão de Deus sobre Davi. Porque Davi, ele não estava debaixo da intimidação como o povo de Israel estava. Vamos para um outro exemplo para você entender melhor. Nós temos o exemplo de Elias. Essa história também me encanta. Que história que não me encanta, na verdade? A Bíblia ela é maravilhosa. Deus é perfeito. Elias, um profeta do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não era um homem que andava debaixo da intimidação. Ele não era um homem que tinha timidez. Ele estava debaixo da unção de Cristo, debaixo da unção de Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus eterno. Ele não tinha medo. E aí, Jezabel e Acas, eles estavam governando o povo de Israel. E ali havia muita idolatria. E aí aconteceu um episódio ali que eles subiram no monte e aí precisava-se de chuva. Por quê? Porque Deus tinha tirado a chuva por algum período e precisavam de chuva novamente. E aí eles estavam naquele monte, se eu não me engano, é o Monte Carmelo, depois você pode ler essa história. E chegando ali, Elias afrontou os profetas de Baal. Ele afrontou Jezabel, ele afrontou Acas. Porque Elias, ele não tinha medo. E ele falou: olha, vai, chama aí os teus ídolos e faz com que esses ídolos façam chover sobre a terra. E aí eles se cortavam e eles gritavam e eles faziam um monte de coisa por um bom longo período e nada aconteceu. E aí chegou o momento de Elias. E Elias pediu para o pessoal fazer eles falam rego lá na Bíblia, né? Mas é cavar um buraco, colocar água, fazer um holocausto ali. E ele começou a orar e pedir para o Deus do céu Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, para chover.
E aí Deus aceitou aquela oração e Deus veio, consumiu o holocausto e aí alguém falou assim para Elias, olha, tá vindo uma nuvem bem pequenininha, como se fosse o palmo de uma mão. E aí de repente essa nuvem chegou e choveu. Acas foi embora, contou tudo para Jezabel o que tinha acontecido. Jezabel ficou só veneno, porque Jezabel ela era uma profetisa pro lado do mal, e ela era uma feiticeira. Então ela mandou um recado para Elias: Elias, eu vou te matar. Você pode se preparar que eu vou te matar. E Elias saiu correndo, fugido. Ele correu e foi para a caverna, ele foi para bem longe e foi para a caverna. E ele entrou numa profunda depressão que ele queria a morte. E aí Deus vem, conversa com ele, reanima ele. Mas o que aconteceu com Elias? Ele lutou com mais de 800 profetas de Baal. Ele não teve medo. Ele foi corajoso. Deus não deu um espírito de covardia, mas ele estava cheio do poder de Deus, cheio do amor, de moderação, cheio do Espírito Santo. E com uma palavra proferida de Jezabel, veio o espírito de intimidação sobre a vida de Elias e ele não conseguia sair daquele lugar. Ele não conseguia operar em cima dos dons e dos talentos que Deus havia dado para ele. Precisou de Deus vir, né? A gente pode tirar muito ensinamento dessa história, mas vamos focar nisso. Deus veio e trouxe ele alento para ele, cuidou dele e ele voltou. E Deus disse, eu cuidei de você, eu que cuido de você. Quantas vezes eu e você somos intimidados pelo espírito da intimidação? O diabo, ele usa as pessoas, por isso que a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque às vezes o diabo, assim como Deus tem os vasos dele, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem os vasos ungidos dele. O que é o vaso? É eu e você. Se você se submete ao Senhor, se você obedece a Deus, você é ungido, você é um vaso usado pelo Senhor. Mas tem aquelas pessoas que elas não buscam a Deus, elas não buscam se submeter ao Senhor, elas não buscam obedecer, se arrepender. Então esses são os vasos do diabo. E os vasos do diabo, ele carrega o quê? O espírito do diabo. Ele carrega o espírito do dragão, o espírito da serpente. E ele vai usar essas pessoas para trazer intimidação para a nossa vida. E se nós não estamos blindados, entendendo que a nossa mente é um campo de batalha muito forte espiritualmente, nós vamos ser intimidados, vamos passar o resto da nossa vida com o espírito da intimidação e não fluindo naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Agora eu quero contar uma outra história para você, a última história que eu vou contar, que é justamente do pastor John Bevere. Ele conta que ele foi fazer umas conferências e ele passou ali muitos dias nessa conferência e ele estava cheio do Espírito Santo. E diz ele assim que a atmosfera de Deus descia naquele lugar. E aí, numa dessas pregações, o Senhor mandou ele dizer, e ele disse assim, tem alguém na plataforma que está em pecado, se não houver arrependimento, Deus vai trazer à tona. E aí ele falou, Bevere, o que você está falando? Mas ele seguiu, finalizou. Na segunda noite não. Aí tá. No outro dia, ele chegou e foi pro gabinete, estava o pastor, e de repente chegou alguém, eu acho que era o líder do louvor. E aí ele falou algumas coisas ali, que tipo assim, que se o pastor Bevere quisesse falar alguma coisa, que ele chamasse a equipe de louvor e que não precisasse falar aquilo na frente de todo mundo. E aí ele se sentiu assim, falou, meu Deus, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando? Eu tô colocando as minhas palavras, tá? Mas ele conta de uma forma diferente. E aí ele entrou, né, pra poder pregar, dizer assim que não saía nada. Na segunda noite, parece que Deus não estava ali. Ele foi uma das piores pregações dele. Na terceira noite, se eu não me engano, e ele conta que ele chegava no hotel e orava, e falava, Deus, por que eu não tô conseguindo? Porque disso aí ele também tem um episódio que ele conta que ele saiu pro campo no outro dia e gritava, e nada. Aí diz ele que acho que não sei se foi na última noite, uma coisa assim, uma das noites depois desses episódios, ele entrou no púlpito e ele disse, né, outra vez que tinha pecado escondido na equipe de louvor. E ele gritou em cima do púlpito e todo mundo ficou olhando para ele. E ele começou a orar e falar sobre o espírito de intimidação, porque Deus havia dito para ele que ele estava sobre o espírito de intimidação. E que era para ele poder confiar no Senhor. E ele orou naquele momento. A igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E aquele espírito de intimidação foi embora. E ele todas as noites, não foi na última noite, eu lembro que todas as noites ele pregava divinamente, porque o Espírito de Deus estava sobre aquele lugar. Porque o espírito de intimidação, ele amortece o dom, ele amortiza aquilo que Deus colocou em você. Você não consegue exercer, você perde o poder de Deus sobre a sua vida. Você não é corajoso, você está tímido, você está covarde. É isso que significa. Já a gente vai entrar aqui para alguns contextos da Bíblia. Você está intimidado, você está covarde, você não consegue agir no espírito. E aí, tem um trechinho aqui que fala assim,
Os crentes que estão intimidados perdem a sua autoridade no espírito por omissão. Consequentemente, o dom deles, a habilidade de Deus neles, fica dormente e inativa, embora esteja presente, não está em operação. Diz o pastor John Bevere, que quando ele foi embora, passaram-se alguns meses, o pastor de lá ligou falando assim que Deus tinha feito coisas grandiosas. O líder de louvor estava traindo a esposa, estava em adultério. Um dos membros que tocava um instrumento, ele saía da igreja e ia beber, ele ia para casa todo bêbado. Então Deus fez uma revolução. Por mais que tudo aquilo aconteceu, ele agradeceu muito pelo pastor ter orado pelo espírito de intimidação, por ter deixado Deus usar ele. E Deus fez uma revolução naquela igreja, aquela igreja cresceu muito. A gente pode colocar isso não só no nosso âmbito espiritual na igreja, mas também no nosso trabalho, no nosso casamento. Você como pai, quantos pais estão intimidados pelos filhos? Quantos pais estão intimidados pelos filhos, debaixo da intimidação do diabo? Eles não conseguem ter autoridade sobre os filhos é que têm autoridade sobre eles. Por quê? Porque estão com medo de que o filho não vai gostar de você. Mas a partir do momento que ele está sobre a tua casa, sobre o teu teto, Deus te deu autoridade sobre os teus filhos. Será que você não está intimidada no seu trabalho? No seu casamento, você não tem coragem de falar o que precisa ser dito? Claro que com amor, debaixo da unção do Espírito Santo. E teu casamento está como está porque você está intimidado, está debaixo do espírito da intimidação. Você não consegue fluir no espírito, você não consegue fluir nos teus dons e nos teus talentos porque você está acovardada, com medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Na igreja, seja lá onde você for. Aqui o John falando até sobre o exemplo, quando aquele presbítero me disse que os líderes de louvor e adoração acharam que eu estava sendo muito duro com eles, fiquei intimidado. De repente, o dom de Deus ficou inoperante e eu não preguei debaixo da unção como havia feito nos 18 cultos anteriores. A vida de Deus pareceu ter ido embora de mim. A confusão se instalou. Perdi meu poder de decisão. Já não queria encarar as pessoas. Por quê? Porque fiquei intimidado e assim renunciei à autoridade que me havia sido dada por Deus. Uau! Definindo a intimidação, é tornar tímido, é inspirar medo, aterrorizar, amedrontar. Uau! O ato de intimidar ou amedrontar, o fato ou condição de ser intimidado, o uso de ameaça ou violência para forçar ou impedir uma ação. É assim que as pessoas muitas vezes fazem com a gente. O objetivo da intimidação é impedir você de agir, coagi-lo ou forçá-lo a se submeter. A intimidação quer subjugar você com um sentimento de inferioridade. Você se sente inferior, você se sente com medo, é o espírito da intimidação tomando conta da tua mente. Quando você recua e quando você se submete, seja consciente ou inconsciente, passa a ser escravo do intimidador. Quantas pessoas usam esse poder? Por isso que eu tô te falando, o diabo ele usa pessoas para te intimidar. E você fica escravo do intimidador, que é o quê? Da pessoa e do espírito que está sobre ele. Você já não é mais livre para realizar a vontade de Deus, mas está condenado aos desejos do intimidador que o capturou. E, consequentemente, meu querido e minha querida, o dom de Deus, a habilidade espiritual de Deus que opera em você, torna inoperante. E a raiz da intimidação é o medo. Vamos entender lá, voltamos para Timóteo. Em Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala assim, ó, por essa razão, lembro-te de que desperte o dom de Deus. Esse despertar em grego significa anasupureu, que significa acender. Deus está falando assim, ó, acenda o dom de Deus em você. Eu te dei poder, eu te dei amor, eu te dei moderação, então acenda isso. Aí mais pra frente, que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia ou temor. Deus não nos deu espírito de temor, de timidez, de covardia. E covardia que significa temor, que é deilia, que significa timidez, intimidação. Os dons podem estar adormecidos por causa de quê? Por causa da timidez, porque você está debaixo da intimidação. E aí você não consegue agir sobre a fé, você age sobre o medo, porque a raiz da intimidação é o medo. E quem coloca isso? O próprio diabo, ele é o gerador de todo medo e timidez. Como isso é forte. E eu quero ler um outro trecho que eu achei muito interessante para a gente poder encerrar aqui. O espírito da intimidação desencadeia a confusão. Você está muito confusa? Tua mente está muito confusa? Você não sabe o que fazer? Você, nesse mesmo instante, você tem uma certeza no teu coração, mas de repente você já não tem mais essa certeza? Meu Deus, quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes eu já me senti, tipo, eu tenho certeza, eu sei que é isso e tal, e de repente vem aquela confusão, e eu não sei mais o que eu faço, eu não sei para onde ir, de repente eu já não tenho mais orientação, eu já não tenho mais direção. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu estava sob o poder de intimidação.
Ele, além da confusão, ele desencadeia o desânimo. Você tem se sentido desanimada, tipo, de repente você tá super animada e tal, e de repente já vem aquele desânimo. Você já não tem vontade de cuidar da sua casa, você não tem vontade de cuidar do seu esposo, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de fazer uma comida, você estava animado, você estava alegre, agora isso já não tá mais. Não é que eu tô falando que de vez em quando a gente tem desânimo, né? Que nós somos seres humanos, tem vezes que a gente cansa. Mas é um desânimo do nada, que você tá animado, você quer fazer as coisas, você não consegue, você está paralisado, você não consegue sair do lugar. Será que você não está sobre o espírito de intimidação? E a frustração também, é isso que o espírito de intimidação, ela desencadeia em você. A frustração. Claro que nesse mundo nós vamos passar por muitas frustrações. Mas aqui, será que qualquer coisa você se sente frustrado ou frustrada? Você quer fazer uma coisa e não deu certo, você se sente frustrado? Eu também já me senti muito assim, você sabia? Eu dou graças a Deus que o Senhor me tirou de um lugar, do lamaçal. E vocês não têm noção de como era a minha mente. E até hoje, se eu não estiver debaixo do Espírito Santo de Deus, eu volto a ser aquela Ana, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. A minha mente, ela era tão bagunçada, tão confusa, tão desanimada, frustrante, muito medo, muita timidez, não tinha coragem de abrir a boca. Eu lembro que eu tinha vergonha do meu cabelo, sabe? Do que as pessoas iriam pensar. Até hoje, se eu não me cuido, eu tô sempre pensando no que o outro vai pensar sobre mim. E isso muitas vezes me trava, mas como eu tenho buscado muito conhecimento, eu tenho orado muito e pedido, Senhor, me ajuda a buscar a tua aprovação sobre mim. Me ajuda a não buscar a aprovação das pessoas, porque eu sei, Senhor, que todas as vezes que eu busco a aprovação das pessoas, eu vou te desagradar. E todas as vezes que eu buscar a tua aprovação, eu vou desagradar o ser humano. Eu não consigo agradar os dois. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, ele agradou o Pai, ele não agradou mais ninguém. Por quê? Porque se ele agradasse os humanos, ele não teria vencido na cruz como ele venceu. Mas ele não deixou ser intimidado pelo espírito da intimidação. E ele foi, sim, ele conhecia o Pai, e ele amou o Pai, ele obedeceu ao Pai. A mesma coisa somos nós. E o seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada. Tudo parecerá avassalador, difícil ou ao mesmo tempo impossível. Quanto mais forte a intimidação, maior o desânimo. E a falta de esperança. Você tem tido falta de esperança na tua casa, na tua vida? Se a intimidação não for confrontada imediatamente, ela fará com que você faça coisas que jamais faria e não estivesse sob a sua influência. Você vai fazer coisas que muitas vezes, na verdade, você não faria por causa dos seus princípios e dos seus valores. Mas como você está debaixo da intimidação, você faz coisas que você não gostaria, porque você está debaixo de uma influência de intimidação. Uau, como isso é forte, como Deus está falando comigo. Uau! Este é exatamente o objetivo da intimidação. Será que nós não temos feito coisas que a gente não faria, mas a gente está fazendo por causa da intimidação, porque nós estamos debaixo do espírito da intimidação? Desculpa, eu precisei limpar meu nariz. Tá coçando muito? Uau, que forte isso, que forte isso. Uau. Não, até tô aqui sem palavras. Olha, tem um outro trechinho que eu quero ler aqui. Lembro-me de uma vez em especial em que não consegui fazer absolutamente nada o dia todo. Eu não conseguia tirar aquele peso de cima de mim. Orava, mas parecia que Deus não estava em lugar algum. Assim como aconteceu com Elias, o meu foco havia se voltado para mim e unicamente para mim. Eu me sentia ineficaz e considerava meu ministério inútil. Foi por isso que Elias disse, basta, toma agora, ó Senhor, toma a minha vida agora, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Porque estava debaixo do espírito de intimidação. Elias foi destruído da sua autoridade quando não confrontou a intimidação de Jezabel. Será que eu e você, nós não estamos debaixo disso? Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, e eu estava debaixo desse espírito de intimidação. Porque eu estava me sentindo assim, eu não vou conseguir, eu não quero isso, o Senhor me chamou para esse lugar, mas é um grande desafio, com muitas dificuldades relacionadas a trabalho, com pessoas. Mas eu estava sendo intimidada pelo Senhor e ontem eu fiz uma oração poderosa. Poderosa, eu orei e repreendi, hoje eu orei e repreendi, por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você, porque o Senhor também está me transformando, não é porque eu estou trazendo uma palavra aqui para você que eu sou perfeita, de forma nenhuma, eu sou como você, precisando da graça, precisando aprender, precisando repreender o espírito de intimidação, precisando sair desse lugar de busca por aprovação das pessoas e buscar a aprovação de Cristo Jesus. Eu sou como você, não me olha como alguém perfeito, porque eu sou igual a você, uma pecadora, mas existe uma diferença. Eu quero mais de Cristo e eu espero que você também queira mais de Cristo. E como a gente pode sair desse lugar de estar intimidados? Deus disse aqui, ó. Ei, desperta o dom. Como que eu vou despertar esse dom? Eu dei para vocês o poder. Eu não dei espírito de intimidação, de timidez, de covardia. Eu dei o espírito do poder, de amor, de ousadia. Como nós vamos sair debaixo disso? Orando.
Sabe qual é a arma principal depois da palavra de Deus sobre a nossa vida? É a oração. Você vai nesse momento, depois que terminar de assistir esse vídeo, você vai orar. Eu vou orar aqui contigo, mas depois você vai orar na tua casa e você vai dizer para Deus tudo que está te intimidando e você vai falar: Deus, eu repreendo no nome de Jesus. Eu não faço mais parte dessa timidez. Eu não faço mais parte de andar debaixo da intimidação. E Deus vai cuidar de você. Amém? Os cristãos que não estão preparados para sofrer são facilmente capturados e mantidos prisioneiros pelo temor do homem, que é a intimidação. Guarde a pureza do seu coração e permaneça na sua posição de autoridade como filho e servo de Deus. Então, você poderá declarar com ousadia: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Quem poderá fazer o homem? Quem me poderá fazer o homem? O que ele pode fazer contra mim, contra você? O que o diabo pode fazer contra mim, contra você? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Nada. Amém por isso? Eu glorifico a Deus por isso. E eu quero, para a gente poder encerrar, a palavra coragem em inglês. Temos a palavra descoragem, que significa desânimo. Mas a palavra coragem é ânimo. Ela é ao contrário da palavra desânimo. Ela era: você é corajoso, você é forte. O que Jesus disse para Josué? O que Deus disse para ele? Seja forte e corajoso, porque eu não te dei um espírito de timidez, eu não te dei um espírito de covardia, mas eu te dei um espírito ousado. E a palavra covarde significa alguém que demonstra um medo desprezível diante da dor ou do perigo. Uau! Será que aí você estamos assim? Permaneça firme e não permita que os adversários te aterrorizem. Seja corajoso, forte e bravo, pronto para enfrentar e lidar com qualquer oposição em vez de recuar diante dela. No versículo seguinte, Paulo disse lá em Filipenses: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, porque Deus quer que a gente esteja com ele, sejamos fortes e corajosos. E em nome de Jesus, todo espírito de intimidação sai da sua vida. Feche os teus olhos que eu quero orar com você para encerrar esse vídeo. Meu Deus querido, poderoso Pai que habita no mais alto céu, quantas pessoas, Jesus, que vão assistir esse vídeo, quantas pessoas nesse mundo estão, Pai, debaixo do espírito da intimidação. Mas, Jesus, com a autoridade que o Senhor nos deste no céu, eu quero orar sobre essas pessoas, Pai. E eu oro e repreendo, no nome de Jesus Cristo, todo o espírito de intimidação que está tomando conta dessa vida, dessa pessoa que está assistindo. Pai, essa pessoa tem timidez, essa pessoa tem medo, ela não consegue viver, ela não consegue ir para a vida. Pai, ela está intimidada no casamento, no trabalho. Pai, ela está intimidada com os filhos, ela está intimidada, Pai, debaixo ali da igreja, com que as pessoas falam sobre ela, para ela. Pai, em nome de Jesus, eu oro e repreendo todas essas palavras caiam por terra. Que todo espírito de intimidação seja amordaçado e que cada uma dessas pessoas toma posse da coragem que o Senhor deu para elas, da coragem. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de timidez, de covardia, de intimidação, mas o Senhor nos deu espírito de poder, de coragem, para a gente poder seguir avante debaixo da tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Compartilha, curte, comenta esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. Que Deus te abençoe.